Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa conversa sobre a existência de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os argumentos da existência de Deus na Idade Antiga, uma análise filosófica. Esta apresentação explora os argumentos sobre a existência de Deus na Idade Antiga, mergulhando nas raízes filosóficas dos pré-socráticos e teológicas que moldaram os conceitos ou mesmo as concepções divinas. Examinaremos as perspectivas dos filósofos gregos como Homero, Hesíodo e Xenófanes, contrastando suas ideias com a cosmovisão judaico-cristã. Analisaremos como a busca pela compreensão do divino permeou a história e influenciando o pensamento e a cultura da época. Aqui não traremos Anaxímene, Anaximandro, Heráclito e outros que poderíamos trazer aqui, não, mas queremos trazer alguns filósofos que foram antes de Sócrates ou que discutiram, que refletiram sobre Deus antes de Sócrates. Eu sou o professor Manganhal e quero asseverar mais uma vez que estou disponível para aulas de teologia e filosofia, tanto online assim como presencial, tanto dentro do país assim como fora do país. Então, havendo interesse do seu lado, da sua escola, sua faculdade, seu seminário, em contactar-me para dar aulas de filosofia ou para trabalharmos em parceria, é só entrar em contato comigo e vamos poder definir os termos e condições. Então, o que nós podemos entender aqui sobre a concepção de Deus na filosofia grega primitiva? Primeiro é importante refletirmos, percebermos mesmo que a questão de Deus não é Deus. É por isso que nós sempre estamos a fazer o esforço aqui de trazer a história, de trazermos a visão histórica, o breve historial, ou uma espécie de descrição histórica a respeito da existência de Deus na história. E verificarmos como é que a existência de Deus na história foi articulada, foi pensada, foi refletida por pensadores clássicos, pensadores de renome, para entendermos que este assunto, Deus, não é algo do século XXI, não é algo também do século XVII, nem é algo da Idade Medieval, neste caso, século V para baixo. Queridos, aqui nós podemos perceber que na filosofia grega, a ideia de Deus já existia, embora distinta do Deus judaico-cristão. O que estamos a dizer aqui é que a perspectiva judaico-cristã é uma perspectiva posterior e em algum momento é visto mais tarde, mas a ideia de Deus sempre existiu na história da humanidade. A ideia de Deus já existia desde a antiguidade, desde o período clássico dos antigos, ou desde a antiguidade, ou o período antigo. É por isso que nós vamos verificar aqui na filosofia grega substratos, ideias, não é, relacionados à problemática de Deus. O conceito da divindade era essencialmente politeísta, onde tudo era divino e explicado por intervenções dos deuses. O que é que estamos a querer dizer aqui é que, na visão judaica, o conceito da divindade não era monoteísta como é apresentado na perspectiva judaica. Aliás, na visão grega, queremos dizer, o conceito de Deus era politeísta, enquanto que na visão judaica o conceito de Deus era monoteísta. O judaísmo cristão vê Deus como um e único, enquanto que a perspectiva grega, a perspectiva filosófica da filosofia antiga, via Deus numa perspectiva politeísta de existência de vários deuses. E é interessante que já desde a antiguidade tudo tinha sua explicação em Deus, ou seja, tudo era divino e explicado por intervenções dos deuses. O sentido da vida na altura estava umbilicalmente ligado ao quesito Deus, estava umbilicalmente ligado a Deus. Ou seja, a realidade do momento, a realidade de então, era explicado tendo em conta a intervenção do divino. O que o divino fazia tinha consequências diretas para com os homens, porque havia uma ligação entre eles. Ou seja, o sentido da vida não era visto ou vista
deixando Deus de lado ou desconsiderando Deus. Pelo contrário, Deus ele estava no centro. Deus sempre estava ligado com a vida diária dos gregos. Homero e Hesíodo explicavam os fenômenos naturais como ações de nuvens, como Zeus lançando raios ou Poseidon agitando os mares com seu tridente. Até mesmo a vida social era vinculada aos deuses. Não era apenas a vida religiosa que era ligada, era vinculada aos deuses. A vida social do dia a dia da sociedade estava totalmente ligado, vinculado aos deuses, ou mesmo à intervenção dos deuses. De tal forma que o que acontecia na natureza, o que acontecia no dia a dia, era ligado aos deuses. Neste caso aqui, era ligado a Zeus, assim como a Poseidon. E é importante também referir que a mitologia, ou seja, a visão mitológica, permeava a compreensão do mundo, atribuindo a deuses o controle sobre diversos aspectos da existência. Quer dizer, a existência humana, a existência de qualquer coisa que seja ou que fosse na altura, era atribuído a deuses. A questão da gestão dessas coisas ou de diversos aspectos da existência. A questão do controle desses diversos aspectos da existência eram atribuídos aos seres divinos, neste caso aos deuses. Esta era uma visão mitológica, mas é importante percebermos que detrás dessa visão mitológica há uma realidade, há uma verdade, e esta verdade vamos poder discutir muito bem quando formos a falar mais em frente de como é que Deus ele interfere na vida do cosmo ou no cosmo e na vida dos seres humanos. Aqui estamos a perceber de forma categórica que a compreensão do mundo, não é, na altura era trabalhada ou era vista, articulada tendo em conta os deuses e o seu controle sobre diversos aspectos da existência. Por exemplo, Apolo era visto como alguém que conduzia o carro do Sol e a vida humana estava essencialmente associada aos deuses. Na antiguidade, na mitologia, não podia se pensar a vida humana independente de Deus. Bom, acho que é este pensamento que hoje muitas vezes é resgatado. Acaba-se pensando que ligar a sua vida ao divino, ao ser superior, ao ser supremo, é retornar à mitologia. Mas alto lá, aí nós podemos cair numa falácia. E é importante percebermos que a mitologia é uma forma primitiva de explicar fatos, fenômenos, realidades. Algumas realidades podem ser do senso comum, mas o mito é uma forma de explicar coisas que existiram. Agora, pode ser de forma fabulosa, pode ser como conto, entre outras coisas, mas é preciso descobrirmos qual é a lição que quer se extrair aqui. Uma das lições que podemos extrair aqui é que Deus está ligado com a vida dos seres humanos. Deus está ligado com a vida do cosmos e não se pode separar a vida social, a vida do cosmos com Deus. Deus está entrelaçado com esta vida. Por quê? Porque ele é um Deus que, além de ser transcendente, é também um Deus imanente. É preciso refletirmos a ligação entre Deus e o sentido da vida humana na antiguidade, o que nós já começamos a discutir ou a descascar. Primeiro temos a questão aqui de intervenção divina. Na era antiga, acreditava-se que tudo ao redor do ser humano tinha uma explicação divina. Os fenômenos e as circunstâncias que acompanhavam a vida eram vistos como manifestações da vontade de Deus. Ora, estamos a perceber que a história, desde a antiguidade, nunca desconsiderou a ideia de Deus. Não importa se essa ideia de Deus era numa perspectiva judaico-cristã ou não, ou numa perspectiva grega, ou em outras perspectivas. Isso não era importante. Isso não era o debate do momento. A maior preocupação que nós temos que ter em mente é que a ideia de Deus sempre esteve presente na consciência humana e sempre esteve presente na vida das pessoas, desde os primitivos, ou as pessoas, desde a Idade Antiga, ou as primeiras pessoas que existiram neste mundo.
É por isso que nós estamos a perceber que na Grécia, onde, entre aspas, é considerado berço do conhecimento científico, estamos a falar de figuras que viveram antes de Sócrates, vão a explicar a vida relacionando, vinculando com o fenômeno divino, com a questão de Deus. Os próprios fenômenos, acontecimentos do dia a dia, as circunstâncias, não é, que acompanhavam a vida dos homens ou dos seres humanos que existiram na altura, eram vistos como manifestações da vontade de Deus. Agora, a pergunta é: será que todas essas reflexões eram verdadeiras, eram verossímeis? Não, claro que não. E este é um outro debate que pode ser visto ou pode ser debatido, se calhar, mais à frente. O que nós temos de ter em mente é que, independentemente da explicação que era dada a respeito de Deus na altura ou a respeito dos fenômenos sociais, a ideia de Deus sempre esteve presente e sempre esteve vinculado à vida das pessoas. Agora, é estranho porque hoje há pessoas que querem Deus, que querem ter a ideia de Deus, mas ser uma ideia de Deus cerebral e não estar ligado com a vida da pessoa. Querem separar a vida religiosa, a vida espiritual, com a vida pessoal, profissional. Mas estamos a ver que na perspectiva antiga, a ideia de Deus estava vinculado às circunstâncias, estava vinculado às ocorrências, às manifestações. No fundo, o que é que nós estamos a dizer? É que Deus, sendo imanente, ele está ligado aos seres humanos. Mas o que nós temos que ter em mente aqui é que a intervenção de Deus não é sempre foi considerada no dia a dia do ser humano. Um outro dado, outro elemento que podemos ver aqui quando discutimos sobre a ligação entre Deus e o sentido da vida humana na antiguidade é a cosmovisão mitológica. Embora a ligação com esses deuses fosse percebida numa cosmovisão mitológica, a ideia de Deus e sua ligação com o sentido da vida humana sempre estiveram presentes na história. Isto é fantástico. Podemos hoje termos surtos, termos correntes da inexistência de Deus, da negação contra a existência desse Deus, ou da negação da existência de Deus. Mas o que devemos ter clareza aqui, e ficar claro na nossa mente, na nossa cachimônia, é que a ideia de Deus e sua ligação com o sentido, o propósito, a direção da vida do homem sempre estiveram presentes na história da humanidade. E é isto que nós temos de ter em mente. E hoje não é diferente. Provavelmente o que seja diferente é a forma como articulamos, a articulação, a reflexão, a forma como abordamos, até por conta da perfectibilidade teológica e da perfectibilidade da sua articulação. Mas a ideia de Deus sempre esteve ligado na vida dos homens e na história da humanidade. Um outro dado aqui a considerar é a presença constante. A presença constante dos deuses na vida cotidiana era vista como essencial para a compreensão do mundo e do papel do ser humano nele. O que nós estamos a perceber aqui? É que a presença de Deus no dia a dia, na vida das pessoas, ou a presença dos deuses diariamente na vida das pessoas, era vista como essencial para a compreensão do mundo, no sentido de, olha, o mundo só poderia ser compreendido se for pensado vinculado a Deus, ou se esse pensamento fosse vinculado a Deus, se fosse pensado tendo em conta o divino. O propósito das pessoas, o propósito do ser humano, de homens e mulheres, o papel do ser humano poderia ser definido e redefinido tendo em conta o ser supremo, neste caso, Deus. Então, a compreensão do mundo e a compreensão do papel de uma pessoa ou de certas pessoas que acreditavam na existência de Deus, ou seja, das pessoas existentes no mundo de então, era compreendido tendo em conta o ser supremo, neste caso Deus. O que significa que o sentido da vida humana estava essencialmente associado aos deuses. O que significa que o que nós estamos a discutir hoje, em termos de antropologia teológica, da questão da existência de Deus e a sua existência determinar, a sua existência direcionar o sentido, o propósito e o sentido da vida humana, não é algo de hoje. É algo que já vem sendo discutido desde, não é, a Idade Antiga. E nós hoje estamos a resgatar
com novas abordagens, baseado em novas pesquisas, mas a ideia de que Deus, a sua presença, a ideia de Deus determina o sentido da vida humana, ou seja, o sentido da vida humana está vinculado a Deus. O senso de missão e de propósito nesse cosmos, nesse universo, está vinculado a Deus, não se apagou. Queridos irmãos e colegas, pessoal, nós também temos de ter em mente aqui sobre a natureza dos deuses gregos, não é? Que são forças que em algum momento são forças naturais que são atribuídos características humanas. O que nós estamos a perceber é que os deuses, na altura, eram forças naturais personificadas em formas humanas idealizadas. Esta, estamos a falar da perspectiva homérica, de Hesíodo de Homero, porque eles atribuíam aspectos ou qualidades humanas aos deuses. E esta é uma crítica que depois vão sofrer com Xenófono. Na altura, eram aspectos do homem sublimados, elevados e fixados em esplêndidas figuras antropomórficas, o que significa que os deuses na altura eram atribuídos qualidades dos homens ou qualidades humanas. E esses deuses eram homens amplificados e idealizados, diferentes do homem comum apenas por quantidade, não por qualidade. A religião pública dos gregos era vista como uma forma de naturalismo, na altura é chamada de doutrina filosófica, que também vai apreciar a estética, vai discutir sobre a questão de apreciação da estética, entre outras coisas. E a natureza humana na altura, não é? Na religião grega, pedia ao homem que se seguisse sua própria natureza. Ou seja, a religião grega via o homem e a exigência que o homem seguisse a sua própria natureza, honrando os deuses ao fazer o que estava em conformidade com a sua natureza. Não exigia-se uma mudança na essência do ser, o que em algum momento nós podemos ver com o cristianismo. O cristianismo, a mudança tem que ser do ser. Veja que o homem é visto como um ser pecaminoso, um ser que pecou, que precisa de ser regenerado. Isso dentro da filosofia ou da teologia judaico-cristã. Mas na teologia grega, não é? Não se exigia a mudança. Pelo contrário, o homem devia seguir a sua própria natureza, devia estar em conformidade com a sua própria natureza. E isto era uma forma de honrar os deuses. O que é que, mais uma vez, queremos que nós entendamos aqui, se estamos a discutir sobre a existência de Deus? É que a ideia de Deus, independentemente da forma como era articulada, sempre existiu na história da humanidade. E neste momento o debate está incidindo sobre a Idade Antiga. Agora, a cosmovisão judaico-cristã contrasta com a cosmovisão grega. De que forma? Primeiro, a cosmovisão judaico-cristã alude à questão da transcendência divina, no sentido de que Deus ele é transcendente à sua criação. Mas na cosmovisão grega já não é bem assim, porque o Deus está ligado aos seres humanos, ele atribui as qualidades dos homens, não as qualificações, os atributos dos homens, é atribuído a esse Deus. Estamos a falar aqui de um Deus antropopático, ao antropomorfismo. Agora, em boa verdade, algumas dessas qualificações ou dessas terminologias vão ser usados mais tarde na teologia. Hoje, a teologia tem a questão do antropomorfismo como uma das qualidades que é atribuída a Deus quando Deus ele assume características humanas. O que significa que são ideias que podem ter dificuldade na sua forma de articulação, mas as suas terminologias depois vão ter uma aplicabilidade no futuro para a teologia sistemática que nós conhecemos hoje. Um outro dado é a questão de monoteísmo que nós encontramos aqui. Na visão grega ou na religião grega, os deuses não eram um deus, não eram monoteístas, era politeísmo. Vigorava o politeísmo, a presença de vários deuses, enquanto que na visão judaico-cristã há uma unicidade de Deus, é o único Deus, é o Shema. E também aqui discute sobre a criação divina, Deus como criador, mas na visão grega, até Deus é confundido com a própria natureza. O próprio Xenófanes
vai confundir Deus com o cosmos. A ideia de Deus na época de Homero e Hesíodo diferia da cosmovisão judaico-cristã. Disto não resta dúvida. Os gregos eram politeístas, enquanto que a visão judaico-cristã é monoteísta. Mesmo a visão islâmica é monoteísta. Os deuses gregos eram seres humanos idealizados e sublimados quanto às suas qualificações, suas características, enquanto que o Deus judaico-cristão é transcendente à sua criação. Neste caso, ele é acima da sua criação, ele é além da sua criação, embora também sendo imanente. Agora, Xenófanes vai trazer críticas a Hesíodo de Homero e outras figuras que traziam a questão do antropomorfismo dos deuses. Xenófanes criticou a antropomorfização de Deus apresentada por Homero e Hesíodo. Para Xenófanes, o erro desses dois autores consiste no antropomorfismo, no atribuir aos deuses formas exteriores, características psicológicas e paixões iguais ou análogas às que são próprias dos homens. Então, esta é uma crítica que Xenófanes vai lançar para Hesíodo, não é? E Homero, que antropomorfizavam Deus. E Xenófanes vai dizer, não. Pelo contrário, isto é um erro que é Xenófanes, aliás, é um erro que Homero e Hesíodo estão a fazer de atribuir características humanas aos deuses. Neste caso, psicológicas, paixões iguais ou análogas aos seres humanos. Ora, há um dado muito importante que Xenófanes avança aqui sobre a relatividade da percepção divina, segundo Xenófanes. Por exemplo, se os animais pudessem fazer imagem de deuses, os fariam em forma, ou seja, o fariam em forma de animal. E esta é a forma como esses animais percebem Deus. Mesmo hoje, há discussões sobre o filme de suposto Jesus, o que representa Jesus, que praticamente é filme feito pelos brancos. Por isso, o suposto Jesus que sai nos filmes é branco. Mas se fosse feito por um negro, provavelmente Cristo seria negro. Aliás, etíopes negros representam seus deuses negros. Trácios de olhos Jesus representam seus deuses com tais características. O que estamos a dizer? Estamos diante da relatividade da percepção divina que Xenófono vai apresentar. Homens atribuem aos deuses não só o bem, mas também o mal. E isso, na visão de Xenófanes, é absurdo. O que significa que há uma relatividade em termos da percepção divina que pode ser feita. Cada um vai trazer uma percepção de Deus em função da sua cosmovisão, em função da sua realidade e em função do seu contexto. O que mais uma vez isso nos mostra é que a reflexão em torno de Deus, a articulação em torno de Deus, a consciência sobre Deus e sobre a sua existência e ação na sociedade ou na vida dos humanos ou na humanidade sempre esteve presente na história. Ora, qual é a definição xenofaniana sobre Deus em contraposição a Homero e Hesíodo? Xenófono negou que Deus possa ser concebido com formas humanas. Neste caso, Deus numa perspectiva antropomórfica, ou visto ou concebido numa perspectiva antropomórfica. Após negar o antropomorfismo, ele afirma que Deus é o cosmos. Também vai cair numa ratoeira. Mas, neste momento, talvez eu poderia não dizer que está a cair num erro. Por quê? Xenófano está a construir Deus partindo da sua realidade. Está a construir Deus a partir da sua compreensão. É que nem a questão de Anaximandro, quando ele fala que a origem de todas as coisas é o indeterminado, não é? E há quem concebe que esse indeterminado é visto como Deus. Cada um está construindo a reflexão de Deus a partir da sua realidade. Isto configura verdade? Pode ser que não. Aliás, nós hoje, do século XXI, já estamos quase que avançados em termos da compreensão das matrizes de Deus ou do corpus da doutrina sistemática a respeito de Deus. O que era diferente com Xenófanes e mais outros?
Mas uma das coisas que nos interessa aqui é que lança-se bases preliminares, ainda que de forma filosófica, ou de forma, uma forma grega diferente da judaica. Aqui está se a apresentar, ao menos, está a aperfeiçoar a ideia de Deus. Não é? Está a se mostrar que, olha, Deus não é bem assim como nós entendemos, é outra ideia. É por isso que aqui Xenó vai dizer que Deus ele é o cósmo. Deus é uno, superior entre os deuses e os homens. Nem por figura, nem por pensamento semelhantes aos homens. Deus é o cósmo. Aqui, Xenófano vai mostrar um Deus que é uno. Isso já é um dado muito importante, porque os judeus também, ou a perspectiva judaico-cristã, vai olhar Deus como uno. Agora, Xenófano vai criticar quando diz Deus é uno, vai criticar a perspectiva politeísta, rebate a perspectiva politeísta. E aqui vai dizer Deus ele é superior aos deuses. Então vai mostrar a separação de um Deus na visão dele, que é um Deus que é maior em detrimento a esses deuses que nós até apelidamos de Deus. Então está a mostrar que é um Deus que é distinto aqui. Um outro dado vai dizer que Deus é superior aos homens. Então esse Deus não é confundido com os homens. Ele é superior. Então aqui estamos diante de uma reflexão, de uma articulação que começa crescendo a compreensão de Deus já mesmo na Idade Antiga. E ele vai dizer que este Deus ele é superior, não é ele é superior entre os deuses e os homens, nem por figura, nem por pensamento é semelhante aos homens. Aos poucos aqui começamos a ter bases da transcendência desse Deus. Mas só que ele volta a dizer Deus é o cosmos. Ele confunde Deus com o cosmos. Então, estamos a perceber a partir daqui reflexões, ideias, pensamentos a respeito de Deus. E esses pensamentos não são de agora, da idade contemporânea, não são do século XXI, são desde a antiguidade. Isso para nos mostrar que a ideia de Deus sempre esteve na consciência humana, sempre esteve impregnado na consciência humana. E isso sempre perturbou a alma humana, o espírito do homem, o refletir a existência de Deus ou a ideia de Deus e discutir a sua vida, a sua existência baseado em Deus ou vinculado em Deus. Discutir as suas circunstâncias, os fenômenos diários vinculados à existência de Deus. Queridos, muito obrigado. Por hoje, nós terminamos por aqui. Nos vemos na próxima lição.